Oi pessoal, continuando nossos estudos, hoje vamos ver as ondas eletromagnéticas. Elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Elas fazem parte do nosso dia a dia, muito mais do que vocês imaginam. Primeiro vamos saber o que é uma onda eletromagnética. Uma onda na realidade, O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. É uma agitação, certo? Eu falando o conceito fica meio estranho, a pessoa fica sem entender direito. Mas eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês verem o que é a perturbação. Isso daqui, minha gente, é a perturbação. Tá vendo aí? Quando cair alguma coisa na água, que todo mundo já deve ter visto, ela forma essas ondinhas circulares. Isso é a perturbação. Então aqui eu tenho uma onda que se propaga, ó, que se perturba, tá vendo? Perturbou a água. Do mesmo modo, também tem aqui essa onda que se propaga, que se perturba, ó, que perturba uma corda. Também tem onda sonora, que ela vibra as moléculas de ar. Por isso que a gente consegue ouvir o que as outras pessoas estão falando. Lembrando, as ondas elas não transportam matéria. Uma das características da onda é a frequência. O que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que uma coisa acontece. Então, geralmente, em física, a frequência é dada em hertz. Hertz é por segundo, Hz. Mas a gente tem frequência de várias coisas. Por exemplo, eu posso perguntar a vocês qual é a frequência que vocês vão para a escola por semana. Aí vocês vão dizer que é 5 vezes. 5 vezes por semana. Essa questão da frequência vai depender do que você quer medir. Mas lembrando, nas ondas eletromagnéticas e mecânicas, a frequência é medida em hertz, que é por segundo. Não tem no livro de vocês, mas eu trouxe para vocês observarem. Aqui, ó, nós temos a amplitude. Amplitude, minha gente, é o volume, o famoso volume. Nós temos a frequência. Observe que ela tem que iniciar num ponto e terminar no mesmo ponto. Então ela começa aqui, sobe, desce e termina aqui. Pronto. Aqui ela fez um ciclo. Ela subiu e desceu, fez outro ciclo. Ou seja, olhando a tabelinha aqui, foram 2 segundos. Então, frequência de 2 Hz. Nós temos também essa parte de cima aqui, ó, chamada de crista, ou pico da onda. E nós temos a parte de baixo, que é chamada de vale. Outra característica que é medida tanto faz de um vale para o outro como de um pico para o outro é chamado de comprimento da onda. Nós temos dois tipos de onda mecânica e onda eletromagnética. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Como eu falei para vocês lá no início, a gente fala e as outras pessoas ouvem por quê? Porque o ar que está ao redor da nossa boca, eles vibram e vão vibrando as moléculas de ar que estão próximas da gente até chegar aos ouvidos de quem está ouvindo. Então, é assim que a gente ouve. É por isso que se você se distanciar e começar a falar, você não consegue ouvir porque você não tem potência suficiente para poder vibrar muitas moléculas de ar. E outra coisa, as ondas mecânicas elas não se propagam no vácuo. As ondas eletromagnéticas são as ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. O que significa? Elas se propagam no vácuo, elas atravessam muitas coisas. Exemplo, as ondas de rádio, de celular também, Wi-Fi, a luz, raios laser, entre outros. Então, imagine que você está dentro do seu quarto, o roteador está na sala e você está dentro do seu quarto, umas 2 ou 3 paredes por aí, até chegar. E você está usando o sinal da internet. Por quê? Porque o roteador, a onda que o roteador produz, ela consegue atravessar a parede. E aí nós temos algumas aplicações práticas
né, das ondas eletromagnéticas. Vocês podem observar aqui na página 59 você tem uma tabela com algumas aplicações das ondas eletromagnéticas. Eu vou destacar algumas para vocês prestarem atenção. As ondas de rádio, frequência baixa, elas são usadas na telecomunicação. Lembrando que rádio, televisão e celular é a mesma coisa, a frequência é tudo onda de rádio. O micro-ondas, que foi interessante, foi descoberto por um acaso na Segunda Guerra Mundial. Estavam tentando criar uma forma de prever o ataque dos nazistas e o cientista estava com a barra de chocolate no bolso e nos testes a barra de chocolate derreteu. E ele começou a ficar intrigado e estudou mais, descobriu que as ondas eletromagnéticas faziam com que o chocolate derretesse. Aí ele criou o micro-ondas, certo? Então, é usado também nas telecomunicações. Eu falei do micro-ondas aparelho, porque o micro-ondas aparelho também trabalha com essa frequência. Mas é usado nas telecomunicações. O roteador da internet, ele usa um micro-ondas. Ele trabalha em 2.4 e 5.8. Os satélites também, a parabólica que você tem em sua casa, ela vai trabalhar em 2 pontos alguma coisa. E se você tem uma mini parabólica, ela vai trabalhar em 5 pontos alguma coisa também. Eu esqueci a frequência agora. Então eles trabalham também com micro-ondas, a questão das parabólicas e mini parabólicas. E os radares, que a ideia é essa. O radar ele vai, bate no metal e o metal devolve a onda de volta para o radar e ele sabe se vem algum objeto. Ele não sabe o que é, ele sabe se vem um objeto. O infravermelho, que é conhecido como onda de calor, na realidade você vê só um borrão vermelho, é usado em câmeras. As câmeras de segurança você vê preto e branco, cinza na realidade. Visão noturna, vê cinza ou verde, dependendo do equipamento, né? E o infravermelho também é usado no controle remoto. Quem quiser ver o controle remoto funcionando, é só ligar a câmera do celular e apontar e apertar o botão que vocês vão ver aquele LEDzinho piscando. A olho nu a gente não consegue ver, certo? Infravermelho que é abaixo do vermelho, então é segurança para ver à noite e no controle remoto. A luz visível, que é essa que a gente vê no nosso dia a dia, ela está na frequência entre 480 até 750. O engraçado é que, é pena que eu não estou na sala de aula, mas todo ano eu faço a mesma pergunta. Nós não vemos os objetos, lembrem disso, nós não enxergamos nada. Nós enxergamos a luz que os objetos refletem. Se nós enxergássemos os objetos à noite, quando falta luz, os objetos estão ali do nosso lado, a gente conseguiria enxergar. Então o que a gente enxerga é a luz que os objetos refletem. O ultravioleta, né, acima do violeta, ele é complicado porque em excesso ele causa câncer de pele, né? Principalmente na nossa região nordeste, que o sol é muito forte. Ela é uma onda que é muito prejudicial à nossa pele, prejudicial à saúde para quem trabalha exposto ao sol. O raio-x, né, os raios-x, que é um tipo de raio que tem a frequência alta, que é interessante, ele não chega aqui na Terra porque a atmosfera ela filtra. E ele é usado nos hospitais para poder ver se a gente tem algum osso quebrado, tamanho do pulmão, coisas desse tipo. Eu acho que você já deve ter tirado um raio-x ou de um dente ou de um braço, alguma parte do corpo. Ou conhece alguém que já tirou. Como é que funciona? O raio-x ele atravessa o tecido, só que ele não atravessa o osso. Então a parte branca que fica é o raio-x que ficou grudado no osso. Tem outra forma também de fazer, que é a chamada ressonância. Deixei aqui. Ressonância é um raio-x colorido. É mais complicado, mais caro também. Aí já é para ver o músculo. Eu acho que alguém aqui já deve ter conhecido alguém que fez uma ressonância eletromagnética. É mais cara, só que é para ver músculo, algum problema muscular. Por fim, nós temos os raios gama. Também são complexos porque é produzido por reação nuclear. É muito perigoso.
Foi descoberto nas explosões nucleares, nos testes nucleares na Segunda Guerra Mundial. E eles têm um alto poder de penetração, mas eles conseguiram, né, os cientistas conseguiram contornar e usam os raios gama no tratamento de câncer, radioterapia, focando em regiões com tumores. E até a próxima semana, pessoal.